Fala Vascão, muito bom dia a todos. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Hoje, né, vai ter a live aí do Lecão, a gente vai falar aí de basquete, vamos falar do Jean Davi, do Verratti, da Copa do Brasil, né, que rolou o sorteio. Vamos falar um pouco ali também do que o Marcelo Santana deu entrevista ali na saída depois do sorteio. Vamos desmembrar um pouquinho disso aí. Vamos falar de tudo que aconteceu com o Vascão no dia de ontem. Bom, o basquete joga hoje 7 horas contra o Franca, né? O Vasco que vem no basquete aí vem bem, apesar de ter perdido o último jogo, né? Mas perdeu para o líder. Então o Vasco vem muito bem, já está classificado para os playoffs. Acho que o Vasco tem tudo para fazer uma boa campanha, né? Porém, os próximos jogos do Vasco são todos fora, né? Tem mais 2 jogos, se eu não me engano, e os 2 são fora, né? O último foi o que o Leco até fez a cobertura lá que a gente ganhou. Então, acredito que a gente não vai ver mais o Vasco nessa sequência. Mas nos playoffs, se Deus quiser, estaremos lá fazendo a cobertura dos jogos, que é maneiro pra caramba. Aquela atmosfera ali do ginásio fica muito maneiro. E o Vasco vem jogando bem, né? Ano passado até foi eliminado nos playoffs também, jogando muito, perdeu umas bolas bem bobas, eu acabei indo no jogo também, mas coisas que acontecem, é legal ver o Vasco se reestruturando aí no basquete, junto com a R10 Score e o Ortega Tips, que vem dando essa moral aí em outras modalidades, como eu sempre venho falando aqui. Bom, o Jean Davi, o chileno não tem ninguém interessado nele, o empresário dele negou que ele tenha qualquer tipo de negociação, então a permanência dele é quase certa aí no Vasco, né? Ele que não atua desde o dia 18 de fevereiro. O Jean Davi é um jogador que não mostrou que veio ainda, então, assim, entrou naquele jogo também, mas jogou 10 minutinhos também. É um cara que a gente esperava muito mais, né? Até por ter bagagem de seleção, por mais que seja chileno, era na época de ouro, como eles falam. Mas longe de agradar no futebol. Acho que a última vez que ele jogou bem ali deve ter sido contra o Atlético Paranaense nas quartas de final ali da Copa do Brasil do ano passado, que ele dá um passe, acho que é ele que dá um passe para trás pro Ryan, enfim. É bem complicado essa vida, mas ele não tem nenhuma proposta na mesa aí para ele, o empresário dele já falou, então bem provável que ele continue aí no Vasco, né? Ele que tem um salário alto, né? E o contrato dele vai até junho do ano que vem. O Vasco está tentando botar ele por empréstimo, mas como vocês podem ver, tá difícil emprestar o Jean Davi. Até porque não joga, fica até mais complicado de querer emprestar um jogador que não tá jogando, 31 anos e tudo mais. A menos que ele, de repente, volte até pro México, que era o time que ele tava jogando lá, né? No México, lá no Toluca. Então, de repente, se ele volta, pode ser uma coisa, um escape aí pro Vasco. Bom, falar de coisa boa, Verratti é o jogador com mais gols no futebol brasileiro em 2025. O homem tem 11 gols. É um absurdo o que tá fazendo o Verratti. Vem achando gols, né? Ele vem achando gols, porque aquela cabeçada de terça-feira foi coisa de maluco, né? Os números dele no Vasco não são dos mais encantadores, 1 para 1, né? Aquelas coisas, mas é um número bom, tá? O Verratti com a camisa do Vasco tem 91 partidas, 44 gols e 7 assistências, né? O Verratti, e a maioria aí é com um toque só, ainda mais de cabeça. O Verratti que é o nosso pirata aí absoluto. A gente precisa ainda de alguém ali para ter um reserva do mesmo nível que ele, né? Aí eu acho que a gente vai estar bem representado ali na frente, porque hoje a gente tem uma gigante dependência do Verratti, né? Então é bem ruim a gente ficar dependendo de um atleta só, ainda mais no ataque. Ele não pode ficar suspenso, apesar da parte física dele ser muito boa, esse ano vai ser bem pegado aí. Vamos ver se ele vai aguentar essa bateria até pela idade que ele já tem. Bom, dos próximos 10 jogos que o Vasco vai fazer, apenas 2 vão ser em São Januário, né? Tirando... Tem o de sábado, né, contra o Sport. Aí depois o Vasco vai pegar o Ceará fora, pega o Flamengo no Maracanã, pega o Lanús em casa, aí vai pegar Cruzeiro fora, Operário fora, aí vai jogar contra o Palmeiras em casa, mas o mando foi vendido para Brasília, então a gente vai jogar fora. E depois a gente vai vir na sequência de Puerto Cabello fora, Vitória fora e Lanús fora. Então
Quem quer ir no jogo aí, ó, os únicos jogos aí que dá pra ir são esses próximos 3 aí do Vasco, né? Que é Sport, aí Ceará é fora, Flamengo e Lanús. Depois só vai ver, só Deus sabe, lá na frente, né? Algum jogo aí, de repente, se eu não me engano, deve ser algum jogo do Brasileiro já, depois do Lanús ali. Então, o Vasco vai fazer uma sequência aí, vai viajar bastante aí, depois que sair ali do Lanús, vai para Belo Horizonte, depois vai para Paraná, vai para Brasília, vai para Venezuela, vai para Bahia e depois vai para Argentina. Então, o Vasco vai ficar esse mês aí de abril viajante. Bom, o árbitro que vai apitar o Vasco e Sport é o Wilton Pereira de Sampaio, né? A CBF divulgou que ele vai ser o árbitro do jogo ali, é árbitro FIFA, né? Mas eu não gosto dele, não. Mas árbitro nenhum eu gosto, na verdade é essa. Mas eu acho que ele sempre dá umas erradas absurdas assim, mas enfim. Só tô vindo trazer essa notícia aí que não é boa, mas é relevante. Vasco e Sport, ingresso abriram ontem. Ainda tem ingresso, hein, rapaziada? Ainda tem ingresso. Vasco e Sport vai ser sábado, dia 12, 9 horas da noite, no Caldeirão. Espero o Caldeirão lotado, né? Vai ter pós-jogo aqui, com certeza. Então, você que ainda não pegou seu ingresso aí, tá aberto também, só que não tá aberto para o público geral ainda, tá? Para o público geral, vamos ver aqui, vai abrir apenas dia 10. Hoje, abre hoje 10 horas. Abre hoje 10 horas. Achei que ia abrir amanhã, mas abre hoje 10 horas. Então, se você quer ir no jogo, hoje 10 horas já vai poder tá? E não é sócio, né? Porque o dos sócios já abriu. Os ingressos para arquibancada estão R$ 120, 660. Para o setor VIP, R$ 150, 75,6. Social, 180, 690. E para os visitantes, 120, 660. Bom, a Força Jovem divulgou uma nota criticando o Carille e o Léo Jardim, né? Porque o Léo Jardim, na saída do jogo, falou que nunca viu um time ganhar e ser vaiado, que é a primeira vez que isso é externo e tudo mais. Então a Força deixou bem claro ali, né? A Força vem se posicionando ultimamente bastante, né? Depois, ainda mais agora que voltou para as arquibancadas, então acho que a Força vem fazendo o papel dela ali de torcida organizada, né? Sempre fazendo a cobrança. Eles também se posicionaram bastante ali contra o Carille. Acharam muito vergonhoso o Carille, né? Sair correndo. A gente até fez um vídeo mostrando que ele já havia corrido antes, né? Na época que ele estava no Santos. Mas que é meio falta de respeito com o torcedor, apesar dele estar sendo xingado ali por alguns erros dele. Mas o Carille tem que aguentar ali, né? Tá num time grande, gigante por sinal. Então ele tem que tomar, as atitudes de acordo com o que ele tá, né? Tá vivendo ali no Vasco, a torcida é isso aí, é fervorosa. E eu acho que ele tem que aguentar. E sobre o Léo Jardim, eles se posicionaram também, falando que quem paga o salário dele é o externo, né? Como ele citou. Então, assim, é uma nota bem firme ali, né? Chamaram o Carille, eles já chamaram o Fabinho, já soltou uma vez, chamou o Carille de burro aí nas redes sociais também. Bom, eu concordo com o posicionamento deles, mas acho que a culpa nunca vai ser nossa, da torcida, porque a gente está sempre apoiando. O Carille continua batendo nessa tecla, falando que a gente não tá ali para... a gente não apoia, né? Que quando a gente vai atrapalha e tudo mais. Então, eu acho que não tem nada a ver, porque a gente está vaiando exatamente ele, não são os jogadores, a gente não está infeliz ali com os jogadores. Acho que faltam peças para contratar, mas longe de ser um problema ali os jogadores, né? Pra gente, o problema maior vai ser o treinador. Vamos falar de Copa do Brasil. Carlos Amoedo e Marcelo Santana foram os que representaram o Vasco no sorteio da Copa do Brasil, né? Eles que chegaram lá, mas eles só deram entrevista na saída, né? O Vasco, e com esse sorteio, o Vasco vai pegar o Operário, né, do Paraná. O Vasco que já venceu eles daquela vez com o gol do Alex Teixeira ali, que fez aquela virada de 3-2 lá em Ponta Grossa.
Então, o Vasco na terceira fase aí da Copa do Brasil vai pegar o Operário, né? E define em casa, que é o melhor, né? Tipo, nos sorteios ali, saiu que o Vasco vai jogar o segundo jogo, né? Em casa. Então, muito bom, né? Decidir. Não tem essa de, ganhou 2. Para quem tá acostumado com aqueles regulamentos antigos, não tem essa, ganhou lá de 2, não tem essa não. E não tem mais gol fora de casa. Tá aquela loucura que é a Copa do Brasil. Então, tem que ganhar lá e ganhar aqui. A conta é essa. Os jogos vão ser ali para o final de abril e final de maio também. Então, o calendário está bem extenso. Tem que tomar cuidado aí, até sabendo para se poupar em alguns jogos. Mas não é poupar os jogadores, é se poupar de acordo com os jogos que vão ter. E o Marcelo Santana, né, na saída, deu uma entrevista. E aí ele foi perguntado ali como é que estava essa situação aí do Carille e tudo mais, e ele falou, cara, no Brasil, vou ler exatamente o que ele falou, tá? No Brasil, todos somos avaliados jogo a jogo. Em algumas situações, fazem um planejamento a longo prazo, mas é a nossa cultura. Eu trabalhei em outros clubes e tive essa pressão. Fábio também tem essa pressão. O Vasco tem sua maneira de ser. A torcida é grande. A torcida tem grande expectativa em ver o time ser campeão. Desde 2006 não conquista um título e desde 2011 não ganha um título nacional. Claro que tem que ter responsabilidade na capacidade de investimento para ser assertivo, disse Marcelo Santana. Ele também falou que a janela que ele vai estar olhando é a do meio do ano, né? Enfim, eu acho que o Vasco tem que fazer uma boa contratação ainda para a gente não ficar aí a mercê ali, porque hoje a gente não tem um lateral esquerdo substituto ali do Piton. A gente pode até não gostar, mas não tem um substituto pro Piton ali a nível do Piton, por mais que alguns não concordem e tudo mais. Goleiro segue pela mesma lógica. Ataque, mesma lógica. Então a gente tem algumas peças hoje no elenco que não tem um substituto à altura. Ali do lado direito sai o Paulo Henrique e entra o Puma, o nível fica igual. Não é o melhor nível, mas fica igual. E nivela, tem um reserva. Agora na esquerda a gente não tem. E para fechar, o Conselho de Beneméritos se reunirá no dia 14 para discutir a reforma do Estatuto e Modernização de São Januário. Vamos esperar sair esse imbróglio aí também, que isso está demorando a beça. Vamos ver como é que vai fechar isso aí e tomara que dê certo, né? Fala aí, deixa aí nos comentários. Gostou do sorteio da Copa do Brasil? O Vasco vai pegar o Operário. Tá contente? Queria outro adversário? Tinha o Maracanã pra gente jogar, né? Então tinha outros clubes. Deixa aí nos comentários o que você acha. Acha que a gente vai ganhar? Acha que a gente vai perder? Aguardo vocês. Leco hoje vai estar fazendo aquela live dissertando aí melhor, porque como a live ontem foi mais voltada ali pra ver a Copa do Brasil, o Lecão hoje vai estar aí na live aí, trocando aquela resenha maneira com vocês. Então é isso, rapaziada. Quem puder, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada aqui no nosso canal, que você fica sempre antenado. Tamo junto, até a próxima, ao Vasco, tudo!